Olá pessoal, como vão? Estou aqui para falar hoje de dois suplementos que eu gosto bastante, particularmente. Vou explicar para vocês por quê, que são o BCA e a glutamina. O pessoal que já curte o nosso canal, ajuda a compartilhar para a gente disseminar um pouco esse tema, para a gente ter alguns debates, discussões sobre os mesmos. Bom, o pessoal me pergunta muito sobre BCA e glutamina, que eu uso bastante na preparação dos meus atletas. Muitas vezes são os únicos suplementos que eu uso na preparação dos meus atletas e muita gente pergunta por quê. Bom, na verdade a gente sabe que o BCA são 3 aminoácidos: isoleucina, leucina e valina, onde a leucina tem um grande poder de estímulo de síntese proteica. E na verdade a gente usa muito o BCA com esse propósito para evitar a perda de massa muscular. Ok? Então na verdade ela entra como uma mediadora do catabolismo. Então por isso que eles falam que o BCA é o principal anticatabólico dos suplementos. E aí o pessoal fica inventando um punhado de combinações para ser utilizada, mas o que funciona mesmo é o BCA com alta quantidade de leucina. Então a gente tem proporções aí de 1:1 até 10:1, que é a maior quantidade de leucina que a gente tem no mercado. Quanto mais leucina em relação à palatabilidade, mais amargo vai ficar o BCA e mais caro, porque dos 3 aminoácidos é o mais caro. E aí a hora que a gente vai ver algumas referências de alguns autores, o que a gente acha? Por exemplo, em relação à fadiga muscular, a gente tem uma proteína que carrega vários nutrientes na corrente sanguínea, que é a albumina. E a hora que a gente vai falar em fadiga em atletas, a gente tem que a albumina se liga ao triptofano, e a partir da hora que essa dupla se passa pela barreira hematoencefálica, o triptofano vai estimular a síntese de 5-hidroxitriptofano e serotonina. Teoricamente é bom? Para quem vai dormir. Para quem vai treinar, a gente confere um pouco de fadiga, um pouco de queda de rendimento. Então tem alguns autores que propõem o quê? Utilizar quantidades altas de BCA, alta que eu estou te falando, não é aquela quantidade que tem no pote, não. O pote pede para usar 2 comprimidos antes e 2 depois, porque é determinação da Anvisa. Mas aquilo ali você pode pingar até no olho, que não vai funcionar. Se não for quantidades generosas de BCA e glutamina, isso não vai funcionar. Então o BCA, alguns autores sugerem a utilização de grandes doses antes do treino, porque os aminoácidos de cadeia ramificada se ligam mais facilmente à albumina. Então, se eles se ligam mais facilmente à albumina, ela desliga essa ligação com o triptofano e não tem esse transporte a partir da barreira hematoencefálica, que confere menor índice de fadiga. É um propósito bem legal a ser estudado, além do estímulo da síntese proteica da leucina. Então, o BCA é um suplemento que é pesquisado há muito tempo, já tem muito artigo comprovando sua eficácia. A hora que a gente coloca isso na prática, a gente vê que funciona bastante. E aí o pessoal pergunta para o pessoal: Eduardo, você coloca logo após o treino, mas e a queima de gordura, como que fica? Bom, o BCA, a hora que ele passa ele passa pelo estômago e cai no intestino, ele não passa pelo fígado, ele vai ser metabolizado no músculo. Tá? A glutamina, ela é muito utilizada no trato digestório. Então o pessoal que tem afta, tem esofagite, gastrite, tem muita diarreia, os celíacos, é obrigatório o uso da glutamina. Tá? Porque acontece, lá no intestino a gente tem as microvilosidades e os celíacos têm achatamento das microvilosidades, o que confere menor absorção de nutrientes, além de diarreia e outros efeitos. A glutamina ela aumenta o tamanho da microvilosidade, possibilitando melhor absorção de nutrientes. É legal suplementar a glutamina o resto da vida. Eu tenho um paciente que tem câncer. Beleza, ele não teve câncer por causa da glutamina, ele teve câncer porque já estava determinado no código genético dele ou porque ele fez alguma coisa que desencadeou o câncer. Pode ficar tranquilo. BCA, a mesma coisa. Eu tenho um paciente em Belo Horizonte, queria mandar um abraço para o Leonardo, e ele veio me procurar porque ele tinha filtração glomerular muito baixa. Ele está na fila de transplante em Belo Horizonte por conta de várias medicações que ele usou, vários suplementos sem saber o que era o objetivo deles e quantidades corretas de utilização. E ele veio me procurar porque a filtração glomerular estava muito baixa e o médico já fumava ele direto. Mas qual que é a reação? A primeira reação do médico, a hora que ele vê um paciente que está com problema renal, com filtração muito baixa: tira a proteína.
Duas coisas, se eu coloco proteína demais, eu vou criar amônio e ureia em excesso. Se eu tiro demais, eu vou catabolizar meu músculo, eu vou continuar tendo amônio e ureia em grandes quantidades. O que eu faço? Eu coloquei grandes quantidades de BCA e glutamina distribuídos ao longo do dia, tá? A gente já conseguiu um aumento de 7% de filtração glomerular. Os exames deles estão ótimos, cada vez que passa o médico desacredita do tanto que ele está melhorando. E a nossa intenção é chegar a 50% de filtração. Queria mandar um abraço pro Léo. E eu falei que ia colocar alguma coisa em relação ao BCA, não podia deixar de falar desse caso que a gente está utilizando. A glutamina, qualquer um pode utilizar a glutamina, bochecho para caso de afta, esofagite, gastrite. Ela vai auxiliar porque ela adere à parede do trato digestório, então ela melhora a recuperação dessas lesões ou úlceras que caso tenham nessas patologias. Então, gente, BCA e glutamina, aí o pessoal falou em relação ao metabolismo, o cara quer perder gordura, não sei o que. Como ele é metabolizado no músculo e a glutamina não passa do intestino, eu não vou interferir. Quando eu coloco um alimento intacto, um carboidrato, uma proteína, um lipídio, que eu preciso de metabolização hepática, aí eu cesso a minha queima de gordura porque eu vou ter nutriente a partir da alimentação. Como os dois não têm metabolização hepática, um vai para o músculo, um fica no intestino, eu não tenho esse problema, então eu continuo tendo queima de gordura. E aí eu vou fazer uma refeição 1 hora depois, para não ter perda de proteína estrutural, apesar da suplementação com alta quantidade de BCA. É uma das estratégias que eu uso com atletas, eu uso também com muitos pacientes meus e que dá bastante resultado. Se você gostou, compare, teste e veja o que vai acontecer no seu físico. Qualquer coisa, curte, compartilhe, manda mensagem. No nosso site, tá aqui, o Totem vai colocar pra gente, no nosso site tem artigos sobre o BCA, dá uma lida lá, vamos nos informar e vamos debater sobre o tema que é muito legal. Abraço a todos.